Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui nos estúdios da IPP TV em São Paulo. Eu sou o pastor Davi, é uma alegria estar com você nesta manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor Deus. O dia, ele tem contornos diferentes quando nós depositamos o nosso coração nesse momento especial da leitura da palavra de Deus. Por isso eu convido você a dedicar sua atenção a este momento de reflexão e que a palavra do Senhor ela penetre não somente os seus ouvidos, mas principalmente o seu coração, que ela frutifique, que ela germine e que você também reproduza isso na sua vida e nos seus relacionamentos. Hoje nós vamos ler um capítulo do livro dos Salmos, capítulo de número 9. Salmos, capítulo 9, nós vamos meditar no refúgio em meio à tribulação. O Salmo, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo o sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Este Salmo, capítulo 9, ele parece que foi escrito para os nossos dias, né? E de fato foi. Quem o escreveu foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. E depois da pessoa maravilhosa do nosso Redentor Jesus Cristo, não houve outra pessoa na palavra de Deus que experimentou as agruras da vida humana tanto quanto Davi. Davi, ele, sabendo da existência de cidades-refúgio, sabendo da existência de amigos, ele não poderia se refugiar facilmente, pois durante os períodos de perseguição, quando Saul, movido por seu orgulho e não
obedecendo aos preceitos de Deus de substituí-lo por Davi, Saul encetou terrível perseguição contra Davi. E Davi passou a transitar pelos ermos, pelos desertos da Judéia, habitando em covas, habitando em lugares inóspitos, porque não havia guarida. Qualquer pessoa que acolhesse a Davi poderia ser acusada de crime. Então Davi ficava nas regiões ermas, aguardando melhores situações. E ele aguardava em quem? Ele aguardava no Senhor. O Salmo capítulo 9 nos ensina sobre a importância de nós meditarmos que o Senhor Deus é o nosso refúgio. Nós conhecemos o texto bíblico que diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em momentos de tribulação. Mas quando nós precisamos de um refúgio físico, quando nós precisamos de um refúgio existencial, como que nós relacionamos essa verdade que a Bíblia diz com a nossa grande necessidade? É que refugiar-se em Deus é reconhecer quem é Deus. Refugiar-se em Deus é trazer para a vida prática, para o dia a dia, essa confiança bendita de que Deus está presente em toda a criação e não há 1 milímetro sequer desse vastíssimo universo criado por Deus que Deus não se faça presente. Deus ocupa cada espaço da existência humana, Deus ocupa cada espaço da vastidão do cosmos. Portanto, onde você estiver agora e como você está agora, Deus pode provar para você que Ele é um alto refúgio. Você pode ter alívio, sim, no presente de terríveis provações, pelos méritos de Jesus Cristo. Jesus nos prometeu que Ele nos enviaria o Consolador, o Paráclito Divino, aquele que está ao lado consolando, confortando. E essa pessoa maravilhosa é o Senhor Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, na vida do crente, ele faz com que o crente sinta o refúgio sempre presente da glória de Deus. Davi provou disto, por isso ele escreve este salmo. Esse salmo, ele começa dizendo a seguinte declaração sumária de tudo quanto ele desenvolve em sua reflexão: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Parece uma frase decorada e que nós já não refletimos tanto, mas nós precisamos deter nossa atenção nela. Você já meditou nisso? Quão importante é nós pararmos tudo e refletirmos nas maravilhas de Deus, o que nós conhecemos dos feitos de Deus. Isso faz toda a diferença. A palavra do Senhor nos diz que no Antigo Testamento, quando Josué veio a falecer, e depois dele os anciãos também vieram a falecer, então surgiu uma nova geração que não conhecia os feitos do Senhor. E cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. Por isso, os inimigos vieram e ocuparam as cidades que eles habitavam dentro da terra prometida. Sabe, a Bíblia nos ensina que grandes bênçãos, tal como a terra prometida no Antigo Testamento, ela pode tornar-se um pasto de chacais quando nós negligenciamos a lembrança das maravilhas de Deus nos tempos antigos e no presente nós as varremos e não glorificamos a Deus. Muitas famílias estão num estado de miséria, muitos casamentos se encontram num grande conflito, muitos pais perderam a linha na educação dos filhos porque negligenciaram este mandamento tão importante, que é passar com alegria, com louvor a Deus, os feitos de Deus na antiguidade, porque o Senhor é bom,
O Senhor é misericordioso. O Senhor abriu o mar vermelho para que o seu povo passasse a pé enxuto. O Senhor transformou a água amarga em água potável e doce, para que o povo se dessedentasse. Quando o povo caminhava aflito e faminto, o Senhor enviou pão do céu, o maná, para o seu povo. Quantas maravilhas que havia para que aquela geração ouvisse, mas a palavra do Senhor nos diz que eles deixaram de se lembrar dos feitos do Senhor. No Novo Testamento nós temos uma parábola de Jesus, talvez uma das mais conhecidas, a parábola do filho pródigo. Um filho que tomou a sua parte da herança e dissipou-a pela vida afora com os prazeres e os dissabores que esse mundo oferece. E alguém pode perguntar, ao ouvir a parábola do filho pródigo, como que um filho que já tinha tudo, tinha a presença do pai, tinha o calor da família, ele vira as costas para tudo isso e dá atenção para a mentira do mundo, aos prazeres do mundo, dissipa tudo isso e depois dele morar com porcos e desejar as alfarrobas dos porcos e experimentar toda aquela dificuldade, então ele volta para a casa do pai. Por que que Jesus contou isso? Porque nós temos uma grande dificuldade com a gratidão. A única coisa que faz com que um filho permaneça na presença do pai e não vire as costas é um espírito grato. É olhar as maravilhas do pai, é olhar o que o cerca e ser grato. Isso nos faz ter contentamento na vida presente. Davi diz: eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração. E qual a razão? Ele diz: eu enumero todas as tuas maravilhas. Há um hino muito conhecido que nos fala sobre contar as bênçãos. Sim, a Bíblia nos ensina isso. Porque quando nós paramos e refletimos nos feitos do Senhor ao longo da nossa vida, gratidão brota no nosso coração e nós deixamos de almejar aquilo que as pessoas não têm tanta certeza assim, se realmente traz contentamento. E quando nós fazemos isso, o ato de enumerar as maravilhas de Deus, como diz o versículo de número 2, mostra para nós quem é Deus. Versículo 2 diz: alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Enumerar as maravilhas de Deus, lembrar dos feitos de Deus na nossa vida, lembrar dos feitos de Deus na história do seu povo, lembrar dos feitos de Deus na história da sua igreja, faz com que nós lembremos: Deus, somente Deus é o Altíssimo, somente Ele tem esse nome, o mais elevado, o excelso, o acima dos céus. Deus está num trono irremovível. As nações da terra não tremem o trono de Deus. Os poderes humanos não tremem o trono de Deus. Os dizeres humanos, a política humana, os barulhos que nós ouvimos neste mundo não são nada perante a presença de Deus. Somente Ele é Altíssimo. E tudo isso acontece quando nós paramos e refletimos, enumerando as maravilhas de Deus desde o princípio até os dias de hoje. Eu medito com você nesta manhã. Você tem feito isso de coração, enumerado quão doce, quão bom Deus tem sido para consigo? Você tem se lembrado dos feitos de Deus na vida do seu povo, na antiguidade e na história da igreja, e que você também já experimenta na sua vida coisas parecidas? E ao fazer isto, nós sabemos que somente Deus é o Altíssimo. Da mesma forma, quando nós consideramos os feitos de Deus, como Davi diz: eu enumero as tuas maravilhas, Deus, nós então concebemos quem são os nossos inimigos perante Deus. Olha, na antiguidade, Davi tinha inimigos. Ele tinha no seu calcanhar o rei Saul. Ele tinha milhares de soldados o perseguindo nas regiões desérticas. Se ele
transcendesse os limites da terra de Israel, ele estaria em terra de inimigos tais como os filisteus, amorreus e outros povos daquela época. No entanto, quais são os nossos inimigos hoje em dia? Nós não podemos andar por aí achando que quem está do nosso lado é nosso inimigo. Não, porque a palavra do Senhor nos ensina em Efésios que a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. Se assim fosse, ficava muito fácil. Bastava uma distância física, mas não, nós somos perseguidos inconscientemente. Nós sofremos ataques infernais o tempo todo. O inimigo das nossas almas, ele não para de engendrar planos para nos distrair da presença de Deus e afetar a nossa alma. A Bíblia nos ensina que o crente ele tem 3 inimigos básicos. Ele tem o mundo, que é esse sistema que nos cerca, esse sistema corrompido. O mundo jaz no maligno. A carnalidade, a nossa natureza carnal, ela é terrível, ela nos engana. Um grande pregador puritano disse, Thomas Watson, eu tenho um grande inimigo e ele está no meu peito, é o meu coração. E é uma linguagem para referir-se à nossa natureza carnal. E também nós temos a Satanás, o acusador, o diabo, o inimigo das nossas almas. Como você tem lidado com estes inimigos? Confiado na sua própria força? Não. Quando nós vemos estes inimigos que estão à nossa volta, nos cercando o tempo todo, nós precisamos de um refúgio, nós precisamos de alguém que faça esses inimigos baterem em retirada. E só tem um poder que faz com que esses inimigos batam em retirada e tropecem ao fugir. Davi diz no versículo 3, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julga retamente. Quem é esta pessoa? Davi disse no versículo 2 do Salmo 9, o Altíssimo. Quando o diabo, quando nosso coração enganoso, quando este mundo é posto ante a glória do Deus Altíssimo, o que são os nossos inimigos perante a majestade de Deus? Meus irmãos, nós precisamos fazer como Davi. Nos refugiar em Deus. E refugiar-se em Deus é isto, é trazer para dentro do coração a lembrança dos feitos de Deus desde a antiguidade e alimentar a nossa vida com essa fé viva e verdadeira. Quem é Deus faz com que os inimigos batam em retirada. Quem é Deus faz com que nós tenhamos uma identidade crente. Deus está sentado num alto e sublime trono, Ele governa sobre o mundo. Não é Putin que rege o mundo, não é Biden, não é China, não é Brasil, não é partido, não são os ditos humanos que vão dar o futuro da humanidade. Deus é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o Consumador da história humana. E quando nós concebemos isso, temos paz no coração. Quando nós meditamos nas maravilhas de Deus, e enumeramos os feitos de Deus, como Davi diz no versículo 1, contarei todas as tuas maravilhas. O verbo contarei também pode ser traduzido como enumero as suas maravilhas. Nós também concebemos que Ele não se esquece dos necessitados. Veja os feitos de Deus na história. O casal que pecou no Éden e que foi expulso do jardim, eles tiveram vestimentas novas, vestimentas de um sangue que foi derramado de um animal, porque foi pele de animal que os cobriu e não folhas de figueira. Deus proveu para eles redenção. Depois disto, a palavra nos ensina que aquela família, a família de Noé, o justo, Deus não se esqueceu deles. Em meio a tanta malignidade, o Senhor os salvou. Nós temos na história de Abraão uma pessoa que passava por um momento de solidão e de desprezo. Seu nome, Agar, a egípcia. E ela chorando
amargamente, pensando ter chegado o momento derradeiro da sua vida e da vida do seu filho Ismael. O Senhor bradou dos altos céus, o Senhor mostrou para ela uma fonte, e ela disse: este poço será chamado o poço daquele que me vê. Deus, Ele vê, Ele contempla os necessitados. E no Novo Testamento, quantas pessoas relegadas, tal como a mulher samaritana, a mulher adúltera, tal como o homem esquecido por 38 anos num tanque, esperando um milagre mitológico ali naquele tanque. O Senhor atendeu a cada um dos necessitados, porque Deus, do seu alto trono, Ele contempla os necessitados e os atende em suas orações. Por isso, o centro do Salmo 9 é este: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Que coisa maravilhosa! Agora veja só o versículo 19. Davi diz: levanta-te, Senhor. Não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Esse Deus maravilhoso, chamado Altíssimo, esse Deus que nós lembramos os seus feitos desde a antiguidade, Ele deseja refugiar a sua vida. Por isso que Ele nos concede a sua palavra. A palavra de Deus é viva. Confie no Deus da palavra e alimente o seu coração com a palavra de Deus. Davi disse em outro salmo: fui moço, já sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, aquele que é íntegro, que busca o Senhor, ele tem o pão de cada dia. O que você precisa hoje? De livramento, de refúgio ou de suprimento na sua casa? Você precisa de atender necessidades básicas? Deus é refúgio. Deus ouve a nossa oração. Deus atende a necessidade dos oprimidos. E por isso eu convido você a, juntamente comigo, curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, e nós vamos orar a este Deus que é o Altíssimo e que nos socorre em momentos de tribulação. Oremos. Senhor Deus, humildemente nos achegamos a Ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É pelos méritos de Jesus, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, que nós podemos nos achegar a Ti, ó Deus, confiadamente, como diz a Tua palavra, a fim de receber misericórdia em ocasião oportuna. Ó Deus, Tu que és o Altíssimo, ajuda-nos a relembrar e a enumerar os feitos do Senhor desde a antiguidade. Ajude-nos, ó Deus, a sermos gratos pela presença do Pai e não desejar sair pelo mundo dissipando a nossa herança. Ajuda-nos a ter essa gratidão, enumerando as maravilhas do Senhor. Ó Deus, como o Salmo 9 nos apresenta, Senhor, ajuda-nos, pois nós precisamos aprender a enumerar as maravilhas do Senhor para conceber que somente Ele é o Altíssimo, somente Ele rege este mundo e as nações, mesmo quando os homens emitem os seus ruídos e tentam nos apavorar. Tu és o Senhor sobre o trono, o Senhor rege a história. Ó Deus, onde houver um irmão, uma irmã necessitados agora, Senhor, humildemente eu lhe peço, atende o clamor do teu povo. Ó Deus, prove da tua misericórdia na vida do oprimido que confia em ti, Senhor. Senhor, sara o teu povo, cura, Senhor. Nós assim pedimos porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Ó Deus, dê um dia maravilhoso a todos nós, meditando nas promessas e nos feitos do Senhor desde a antiguidade. Assim nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. E compartilhe desta mensagem com muitas outras pessoas. Fique com Deus.